Antigo eurodeputado Pier António Panzeri vai colaborar com a justiça belga no caso de corrupção no Parlamento Europeu em troca de uma redução da pena de prisão. No Fórum Económico Mundial, a Presidente da Comissão Europeia mostrou mais uma vez o apoio total dos 27 à Ucrânia. Depressão Fiane e anticiclone dos Açores empurram frente polar para a Europa, temperaturas descem para valores negativos e neve cobre o continente. O ex-eurodeputado socialista italiano Pier António Panzeri assinou um acordo de arrependimento com as autoridades belgas. A figura central no escândalo de corrupção no Parlamento Europeu vai revelar dados cruciais em troca de uma sentença reduzida, de acordo com um comunicado do Ministério Público Federal da Bélgica. É uma das 4 pessoas em prisão preventiva, juntamente com Eva Kaili, ex-presidente do Parlamento Europeu, o companheiro desta e ainda um dos seus antigos colaboradores. Panzeri, que exerceu 3 mandatos seguidos no Parlamento, no total de 15 anos, fundou uma organização não governamental que terá usado como fachada da atividade criminosa. O suspeito deverá explicar como é que a organização funcionava, quais as disposições financeiras e as pessoas envolvidas. A decisão de Panzeri de cooperar com as autoridades belgas poderá ser uma janela para acelerar os desenvolvimentos deste enorme escândalo de corrupção. Esperemos que surjam mais nomes e que nos aproximemos da verdade o mais depressa possível. É a segunda vez na história jurídica belga que este tipo de memorando de arrependimento é assinado, sendo inspirado em legislação italiana para processar grandes líderes da máfia. De acordo com Laurent Kenne, advogado de Panzeri, o seu cliente receberá uma pena de 5 anos, mas a parte que exceder 1 ano será suspensa. Disse ainda que a pena de prisão efetiva poderá ser parcialmente cumprida com vigilância eletrónica no domicílio. Bens avaliados num milhão de euros serão confiscados e terá de pagar uma multa. We are excited to have us with you today. Em Davos, no Fórum Económico Mundial, a Presidente da Comissão Europeia mostrou mais uma vez o apoio total à Ucrânia. Ursula von der Leyen transmitiu uma mensagem que espera que seja ouvida em Moscovo e em Kiev. Não haverá qualquer recuo no nosso firme apoio à Ucrânia. Da ajuda para restaurar a energia, o aquecimento e a água, até à preparação para o esforço de reconstrução a longo prazo. E para reafirmar esse apoio, anunciamos esta segunda-feira que a Comissão vai garantir 3 mil milhões de euros de apoio financeiro. Esta é a primeira tranche do nosso pacote de 18 mil milhões de euros de apoio para 2023. A maior assistência macrofinanceira de sempre a um país terceiro. A ajuda europeia é um dos pilares da economia ucraniana, que se tornou um dos principais alvos do exército russo e que está muito enfraquecida pela guerra. Um alegado comandante do grupo paramilitar privado russo Wagner, a atuar na Ucrânia e outros teatros de guerra, fugiu para a Noruega, onde está disposto a falar e contar o que sabe sobre crimes de guerra cometidos pelos russos. As autoridades norueguesas confirmam ter detido Andrei Medvedev depois de ter atravessado a fronteira entre a Rússia e a Noruega, no norte da Península Escandinava. Medvedev foi depois levado para Oslo e sabe-se que pretende pedir asilo. O advogado que o representa diz que a Noruega não concede asilo político a criminosos de guerra e o caso dele terá de ser muito bem escrutinado. Medvedev quer contar pormenores sobre as atividades do grupo Wagner na Ucrânia, nomeadamente maus tratos e execuções sumárias de prisioneiros russos obrigados a combater. Diz ainda ter vários segredos a respeito do fundador do grupo, Yevgeny Prigozhin, considerado uma figura próxima de Vladimir Putin. Prigozhin confirmou que Medvedev trabalhou para o Wagner e diz que tem dupla nacionalidade russa e norueguesa. O antigo comandante era procurado desde julho, a altura em que desertou, descontente com a situação. O grupo está presente não só na Ucrânia, como em várias partes do mundo, nomeadamente África. Uma farsa que nada tem a ver com justiça. É assim que Svetlana Tikhanovskaya classifica o julgamento à revelia que começou esta terça-feira na Bielorrússia. A milhas de distância, em Davos, na Suíça, disse que é só mais um ajuste de contas do presidente Alexander Lukashenko que cairá em saco roto.
Classificaria isto como um suposto julgamento, porque não tem nada a ver com a justiça do nosso país. Todos estes julgamentos são uma vingança contra aqueles que se opõem ao regime de Alexander Lukashenko ou se opõem à guerra na Ucrânia. Por isso não estou à espera de nada. Serei condenada a anos e anos de prisão. O juiz vai me condenar ao número de anos que lhe for ordenado. Rosto da oposição bielorrussa, Tikhanovskaya está exilada na Lituânia, mas tem corrido mundo a alertar sobre o que se passa no seu país. Candidata às presidenciais de 2020, contestou os resultados e alegou fraude, mobilizou protestos reprimidos pela força bruta do regime. Acabou acusada de alta traição, conspiração para tomar o poder e criação de organização extremista. Como ela, também Andrzej Poczobut, jornalista e militante de minoria polaca, começou a ser julgado recentemente, bem como jornalistas do maior meio de comunicação independente do país e figuras de proa do Centro de Direitos Humanos Viasna. A Península Ibérica está a ser afetada por uma frente polar trazida pela Depressão Fiena em conjunto com o anticiclone dos Açores. As autoridades de Portugal e Espanha colocaram em alerta as regiões costeiras devido a um temporal marítimo. Mais para o interior, prevê-se uma queda das temperaturas para valores negativos na madrugada desta quarta-feira e mais queda de neve. Uma noite maravilhosa, mas estamos presos aqui. Sem pneus de neve não conseguimos passar. O frio estende-se mais para leste, com França, Irlanda e Reino Unido a cobrirem-se de branco. A neve e o gelo vêm logo depois do continente europeu registrar temperaturas elevadas para a época. A Finlândia, por exemplo, tem de lidar com inundações generalizadas relacionadas com o derretimento da neve, conjugado com fortes chuvas. Seca severa, vagas de calor sem precedentes, incêndios ou inundações. Os cientistas alertam para o regresso provável do fenómeno climático El Niño mais para o final deste ano, a par de um agravamento do clima extremo. De acordo com o jornal britânico The Guardian, antevêem que as temperaturas possam aumentar 1,5 graus Celsius no mundo. Foi este o cenário em 2016, o ano mais quente de sempre em todo o mundo, impulsionado pelo El Niño. O fenómeno provoca um aquecimento anormal de uma gigantesca massa oceânica que cobre uma vasta área do Oceano Pacífico Central e Oriental. Os últimos 3 anos têm sido marcados pelo fenómeno inverso Laninha, que limitou a subida das temperaturas, apesar de se terem batido recordes em 2022. Os cientistas estimam que, como o fenómeno acontecerá no final deste ano, terá efeitos ainda em 2024, o que significa que também é provável que no próximo ano se estabeleça um novo recorde de temperatura global. Já foi controlado o incêndio numa empresa de transporte e logística em Grand Couronne, perto da cidade francesa de Rouen, no norte do país. Depois de várias horas de combate às chamas, os bombeiros conseguiram apagar o fogo, que destruiu parcialmente armazéns que guardavam milhares de baterias de lítio e pneus. As causas deste incêndio, que começou na segunda-feira à tarde, ainda são desconhecidas. Mais de 150 bombeiros estiveram no terreno. As autoridades locais garantem que não há perigo para a população. Aumenta o número de mortos em confrontos entre israelitas e palestinianos na Cisjordânia. Esta terça-feira, um palestiniano de 40 anos foi morto, segundo o exército israelita, depois de ter disparado sobre um grupo de soldados. O incidente aconteceu perto de Hebron. A nova vaga de confrontos na região, que começou em março do ano passado, já fez mais de 200 vítimas mortais. No Nepal começaram as cremações de algumas das vítimas do acidente de avião deste domingo. O aparelho caiu num desfiladeiro ao aproximar-se do aeroporto internacional de Pokhara, recentemente inaugurado no sopé dos Himalaias. 72 pessoas morreram e até agora foram recuperados 71 corpos. Uma equipa de investigadores já está no Nepal para analisar o acidente. Foi o segundo com um avião em menos de um ano no país.
A análise das caixas negras vai ajudar o trabalho dos investigadores.